Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O empresário Joesley Batista e o ex-procurador da República, Marcelo Miller, viram réus por corrupção. Miller é acusado de receber R$700 mil para ajudar na delação premiada de Joesley Batista. E você vai ver também. Pesquisa mostra que sem Lula na corrida presidencial, Bolsonaro, do PSL, lidera as intenções de voto com 17%. Marina Silva, da Rede, vem em segundo, com 14%. Homem abre fogo em redação de jornal em Anápolis, nos Estados Unidos. Autoridades falam em 5 mortos e vários feridos. E a seleção brasileira curte folga após classificação para as oitavas de final. Lesão de Marcelo não é grave e jogador pode voltar a treinar amanhã. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A Justiça Federal de Brasília transformou em réus o ex-procurador da República, Marcelo Miller, e o empresário Joesley Batista, do grupo JF, controlador do frigorífico JBS. Agora, Marcelo Miller responderá pelo crime de corrupção passiva contra Joesley Batista, o ex-diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis, e a advogada Esther Flesch, pesa a acusação de corrupção ativa. As penas podem variar de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa. Segundo o Ministério Público Federal de Brasília, Miller teria recebido R$700 mil de Joesley para auxiliar no fechamento de acordo de delação premiada do empresário enquanto ainda atuava na Procuradoria. O processo corre em segredo de justiça. A saída de Marcelo Miller do Ministério Público só foi oficializada no dia 5 de abril de 2017, exatamente 2 dias depois que Joesley assinou o primeiro termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República. Esse termo é o primeiro passo para o fechamento de delações premiadas. Após as denúncias, a colaboração do empresário foi cancelada. A principal prova contra Miller foi uma conversa num grupo de advogados da JBS em que ele estava. Nas mensagens, Francisco de Assis fala que Miller não estaria presente em uma reunião porque a hora do encontro coincidia com o expediente dele no Ministério Público. Os advogados de Marcelo Miller disseram que a denúncia não consegue especificar que vantagem financeira ele teria recebido, porque isso não existiu, e que o ex-procurador negou uma oferta de emprego do grupo JEF. A defesa de Joesley Batista reafirmou que ele nunca ofereceu qualquer vantagem indevida a Marcelo Miller. Os representantes de Francisco de Assis afirmaram que ele nunca discutiu honorários ou pagamentos com ou para Miller. Nós não conseguimos contato com a defesa de Esther Flesch. Essa história mostra que a corrupção é persistente e resistente. É a corrupção dentro da corrupção. Espera-se um julgamento justo, é claro, e também duro. Instrumentos a lei brasileira tem e muitos. É preciso passar o Brasil a limpo. Após a reforma trabalhista, o número de processos contra as empresas caiu quase pela metade. Um alívio para companhias que podem até chegar à beira da falência para conseguir indenizar ex-funcionários. Petrobras, a maior estatal do país. Resultado das contas em 2017, prejuízo de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Resultado de uma ação no Tribunal Superior do Trabalho, há uma semana, pagar 15 bilhões, valor quase 3 vezes maior que o prejuízo, em adicionais a funcionários, além de outros 2 bilhões de reais por ano daqui para frente na folha de pagamento. A estatal vai recorrer. É uma cláusula de um acordo coletivo de trabalho entre a empresa e os sindicatos.
Esse advogado trabalhista alerta que esses acordos oferecem riscos sérios aos balancetes de qualquer empresa. Tem que ser uma atitude muito bem calculada para que a empresa tenha condições de arcar com esses valores prometidos no momento do acordo. Sem que ela faça essa contabilidade, pode prejudicar e pode levar a empresa à falência, sim, por não conseguir arcar com esses prejuízos. Foi exatamente isso que quase aconteceu com outro estatal, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. 564 funcionários cedidos para o Ministério da Fazenda alegaram desvio de função e pediram equiparação salarial com o cargo de técnico do Tesouro Nacional. O valor da ação, R$ 1,3 bilhão. Na Justiça, o SERPRO conseguiu reduzir esse montante para R$ 246 milhões, 18% do valor pedido inicialmente. Caso contrário, significaria exatamente isso, o fechamento da companhia, porque nós não teríamos condições de pagar. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, após a reforma trabalhista, que passou a vigorar em novembro, o número de novas ações caiu 45% no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. É a tendência, é o que se espera, é o que o legislador espera, é que os magistrados que apoiaram esperam. Sem dúvida alguma, a CLT hoje em dia é muito dura com as empresas, muito dura mesmo. Hoje no Rede TV News nós teremos uma reportagem especial que revela os transtornos psiquiátricos vividos pelos PMs em razão das dificuldades no dia a dia da profissão. Você acha que a polícia brasileira tem a infraestrutura necessária para proteger a população? Vote no nosso Twitter e dê a sua opinião com a hashtag Rede TV News. Mais uma reunião sobre a tabela de preço mínimo do frete acabou sem acordo. Caminhoneiros não descartam nova greve e setor produtivo ameaça pedir uma liminar para forçar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quase um mês depois do fim da greve dos caminhoneiros, um dos pontos do acordo feito entre os motoristas e o governo continua gerando polêmica. O setor produtivo questiona o tabelamento de preços dos fretes e, depois de idas e vindas nos valores estabelecidos, a questão está na Justiça. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, paralisou todas as ações que tramitavam sobre o assunto na tentativa de fazer um acordo. Mas a segunda reunião, realizada nesta quinta-feira, terminou sem consenso. Eles não quiseram nem, de certa forma, nem tomar conhecimento, porque eles não trouxeram uma contraproposta em valores de frete. Eles estão se baseando na condição de não aceitar a instalação do piso mínimo de frete. É muito difícil a gente chegar a um acordo sobre tabela de preço mínimo. Isso nós na indústria não temos condições. O que nós queremos é dar uma livre negociação entre os caminhoneiros, entre os autônomos e a própria indústria. Por enquanto, está em vigor a tabela definida entre os caminhoneiros e o governo. Os valores favorecem os motoristas e, segundo os setores produtivos, aumentam o custo de produção em 20%. Caso seja tomada alguma decisão que prejudique os caminhoneiros, a categoria não descarta a possibilidade de uma nova greve. Nova greve sempre é possível. Sempre é possível. A categoria não só... hoje a atenção de todo o setor de transporte de carga do país está voltado para essa decisão. Uma audiência pública foi marcada para o dia 27 de agosto e o ministro Luiz Fux já adiantou que só tomará uma decisão depois desse encontro. Diante da situação, a Confederação Nacional da Indústria cogita entrar com um pedido de liminar no STF durante o recesso. A iniciativa poderia obrigar a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, que estará de plantão, a tomar uma decisão. Qualquer solução mais abrupta pode gerar uma crise para o país que nós assistimos recentemente, de sorte que eles evidentemente são livres para pedir no plantão, mas eu não vou decidir antes da audiência pública. E os reflexos da greve dos caminhoneiros continuam se multiplicando. O Banco Central diminuiu a previsão de crescimento das riquezas do país de 2,6% para 1,6%. Duas maluquices. O ridículo de um ministro do Supremo Tribunal Federal ter que mediar preços de frete. E o erro gravíssimo que é tabelar frete, uma decisão inócua, economicamente doentia e que remete a tempos em que o Brasil parecia ter superado isso.
Isso é uma vergonha. A reprovação ao governo Temer atingiu o pior índice para um presidente desde 1986. É o que mostra a nova pesquisa CNI-IBOP divulgada hoje. Segundo o levantamento, houve um aumento no índice de reprovação ao governo. O número de entrevistados que consideram a administração Temer ruim ou péssima atinge 79%. 16% a consideram regular e apenas 4% das pessoas ouvidas classificam o governo como ótimo. 1% não soube ou não quis responder. O IBOP avaliou ainda a maneira de Temer governar. Neste quesito, o PMDBista também piorou. 90% desaprovam a forma dele administrar e apenas 7% aprovam. 3% não souberam ou não quiseram responder. O nível de confiança no presidente foi outro dado pesquisado. 92% dos entrevistados não confiam em Temer e hoje apenas 6% dizem que confiam. 2% não souberam ou não quiseram responder. Recupera a popularidade só por milagre. E pela terceira vez, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal para prorrogar por mais 2 meses a conclusão do inquérito que apura se o presidente Temer teria recebido propina para favorecer empresas do setor portuário. A irregularidade teria sido cometida na edição do chamado Decreto dos Portos, em maio do ano passado. O relator do caso no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, havia entendido ou estendido o prazo até o início de julho, mas a Polícia Federal diz que ainda não conseguiu concluir as investigações. O IBOP também mediu as intenções de voto dos pré-candidatos a presidente. Se o primeiro turno das eleições fosse hoje, o número de brancos e nulos chegaria a 33% num cenário sem o ex-presidente Lula. No cenário sem o petista, Bolsonaro e Marina aparecem na frente, tecnicamente empatados, com o ex-capitão do Exército com 17% das intenções de voto e a ex-ministra do Meio Ambiente com 13%. No limite, na margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois pré-candidatos aparecem empatados com 15%. Em terceiro lugar, Ciro Gomes, pontuando 8% e tecnicamente emparelhado com Alckmin, com 6%. Mais atrás, Álvaro Dias tem 3% e Fernando Collor e Fernando Haddad, 2% cada um. Num pelotão de pré-candidatos que tem 1% estão Manuela Dávila, Rodrigo Maia, Flávio Rocha, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, João Goulart Filho e Levi Fidelix. Os demais candidatos não atingiram 1%. Já no cenário com Lula, o número de brancos e nulos cai para 22%. O ex-presidente aparece na liderança com 33%. Bolsonaro tem 15%, Marina 7%, Ciro e Alckmin 4%, Álvaro Dias 2%. Com 1% estão Collor, Flávio Rocha, Amoedo, João Goulart Filho, Levi Fidelix e Manuela Dávila. Os demais candidatos não chegaram a 1%. O levantamento também procurou saber quais pré-candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Com maiores índices de rejeição aparecem Fernando Collor e Bolsonaro, com 32% cada. Lula tem 31%. Alckmin, 22%. Ciro e Marina, 18%. E Rodrigo Maia, Fernando Haddad e Henrique Meirelles, 13%, 12% e 11%, respectivamente. A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 24 de junho, com 2.000 entrevistados em 128 municípios. Ainda é cedo para que as pesquisas indiquem um rumo mais claro para o processo eleitoral. O fato é que nem o quadro de candidatos está definitivamente montado. Não se sabe quem será o candidato indicado por Lula e quais os efeitos dessa indicação, se ele consegue ou não consegue, nesse caso, transmitir os seus votos. E nos bastidores, apesar de todos os desmentidos, continua a se desenvolver um processo que tenta substituir Geraldo Alckmin por João Dória. Essa movimentação envolve boa parte dos políticos que busca um chamado candidato de centro e não vê perspectivas na candidatura do ex-governador paulista. Além de tudo isso, o horário eleitoral na TV e no rádio, em que Bolsonaro tem pouco tempo, poderá ser fator decisivo na eleição.
E o pré-candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, visitou Fortaleza. Ele comentou a pesquisa divulgada hoje e disse que vai participar de todos os debates. Jair Bolsonaro foi recebido por milhares de simpatizantes no aeroporto de Fortaleza. Em seguida, o pré-candidato do PSL à presidência atendeu a imprensa em um hotel da cidade. Bolsonaro disse que o Supremo Tribunal Federal hoje é um problema e que pensa em aumentar para 21 o número de ministros do STF. Falou que não tem obsessão pelo poder, mas demonstrou otimismo ao dizer que a eleição para presidente não terá segundo turno. Bolsonaro também comentou sobre os números da pesquisa Ibope divulgada hoje, onde ele aparece tecnicamente empatado em primeiro lugar com Marina Silva. Eu acredito, por exemplo, quando fala ali que sem o Lula eu estou empatado tecnicamente com a Marina. A Marina parece que é uma espécie de extinção, você não acha lugar nenhum eleitor dela. Jair Bolsonaro também falou sobre Lula, que mesmo condenado em segunda instância e preso, lidera a pesquisa. O Lula seria um esculacho ele vir candidato. Eu acho que até o Instituto de Pesquisa já se vergonha na cara, tá? Não botaria do Lula. Na semana passada, circulou a informação de que Jair Bolsonaro não participaria de nenhum debate do primeiro turno das eleições e que daria prioridade às redes sociais. Hoje, o pré-candidato desmentiu a informação e disse que vai participar dos debates. Vou participar de todos eles sem problema. Um fenômeno desta eleição é que nenhum dos candidatos tem programa que mereça esse nome. Tem apenas ideias esparsas. E, na maioria das vezes, eles não conseguem explicar como conseguirão colocar essas ideias em prática. Nesse caso está Bolsonaro, na questão, por exemplo, do número de ministros do STF, que ele diz que quer aumentar, acho que para 21. Ele precisaria, para isso, de uma sólida maioria no Congresso, porque esse fato exige uma reforma constitucional. Isso acontece com todos os candidatos que até preferem não falar sobre previdências duras que o momento do país exige. Isso por medo de perder eleitores. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou nesta quinta-feira a delação premiada firmada entre o marqueteiro Duda Mendonça e a Polícia Federal. O acordo, assinado em abril do ano passado, ainda não havia sido validado. Agora, Duda Mendonça poderá depor sobre um suposto repasse de 10 milhões de reais do Odebrecht ao grupo político do presidente Michel Temer. Ele também diz ter recebido da empreiteira, via Caixa 2, 6 milhões de reais para a campanha do MDBista Paulo Scaff ao governo de São Paulo em 2014. O Palácio do Planalto e a defesa de Scaff ainda não se manifestaram sobre o assunto. Há uma séria preocupação com o STF, que mais tem confundido do que tem esclarecido e semeado, ao contrário do que se espera, uma enorme insegurança jurídica. As turmas em que se divide o tribunal julgam de maneira tão diferente que acabam dando a impressão de dois tribunais, ambos a matroca, cada um impondo as suas posições, impondo suas preferências, muitas vezes divergentes. O jurista Modesto Carvalhosa tem uma posição muito dura a respeito do STF. Diz, entre outras coisas, que com as decisões de terça-feira, quem manda lá é o grupo dos que são a favor dos corruptos, sendo que os ministros íntegros, dignos e decentes que lá existem não mandam mais nada. O pré-candidato do PRB, o empresário Flávio Rocha, defendeu a reforma trabalhista e disse que, se chegar à presidência, pode privatizar e acabar com o monopólio da Petrobras. Rocha participou de uma entrevista com o jornalista Mauro Tagliaferri nas plataformas digitais da Rede TV. O pré-candidato prometeu lutar pelo imposto único e quer uma redução radical do Estado brasileiro para tornar o país mais atraente ao investimento externo. O Estado está se tornando disfuncional,
o Estado se abocanha praticamente a metade do esforço de produção do brasileiro e não dá nada em troca. É o Estado Maria Antonieta, o Estado voltado para privilégios. Em tempos de crise, um evento traz opções inovadoras para quem tem algum dinheiro guardado para investir no próprio negócio. É a ABF Expo 2018, a mais importante feira de franquias da América Latina, que acontece nesta semana em São Paulo. A Carol enxergou no desemprego uma chance de recomeçar, mas agora sendo dona do próprio negócio. Eu trabalhei bastante tempo, né, no setor privado. E aí, nesse momento de recessão, de mudança, eu acabei saindo, né, de uma empresa e me capitalizei. E nisso veio o desejo de empreender. E aí eu encontrei um modelo muito bacana, que eu acho que está bem dentro da minha expectativa. É por isso que ela está na ABF Franchising, a maior feira de franquias da América Latina. O evento reúne na capital paulista 400 marcas e conta com o apoio da Rede TV, que montou um lounge especial para expositores e visitantes. Em um cenário de economia ainda frágil, o setor ganha destaque. No primeiro semestre de 2018, registrou um crescimento de 5%, atingindo um faturamento de quase 39 bilhões de reais. Eu costumo dizer que o franchising é uma grande formadora de pessoas, porque ele investe muito em capacitação, em formação. Toda marca tem uma universidade corporativa, tem uma área de capacitação. Então, é uma grande oportunidade do empreendedor estruturar uma franquia, empregar mais pessoas, contratar mais pessoas e capacitar essas pessoas. Uma das novidades da feira é este espaço de micro franquias. Aqui o visitante encontra modelos de negócio atraentes com investimento menor, o que pode facilitar a realização do sonho de quem quer ter a própria empresa. 60 mil, já incluindo capital de giro, taxa de franquia, investimento para iniciar em termos de abertura de conta ou instalação de local. 60 mil ele já começa com uma implantação da franquia. Em tempos de orçamento apertado, essa ideia agrada muita gente. O Jefferson veio do interior de Minas Gerais com o sonho de empreender, investindo o mínimo possível. Quem não tem experiência, você também não vai arriscar entrar num negócio de 1 milhão que você nunca viu. A ABF Franchising vai até o dia 30 de junho e a previsão é receber 65 mil visitantes até o sábado. Vamos conversar com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Por que você diz que o ministro do STF, Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo, está perdido no caso Lula? Boa noite, Amanda, porque, tadinho, ele não sabe mais por onde sair, ele não sabe mais por onde manobrar. Olha, aí, fazer aqui um paralelo, né? Costuma-se dizer que o problema da mentira é que você mente uma vez e se você não está disposto a confessar que mentiu, para justificar aquela mentira, costuma ser necessário mentir de novo. E a partir daí você passa a ter 2 mentiras para justificar e precisará de uma terceira. E você vai aumentando o estoque de mentiras até que a história deixa de fazer sentido. Acontece o mesmo quando um ministro do Supremo decide ignorar regras, né, internas, desde as regras de convivência, aquelas que organizam os julgamentos e os procedimentos, deixa de respeitá-las em nome do improviso. E aí as coisas começam a se complicar. Então vamos lá. A defesa do Lula havia entrado com um recurso extraordinário no TRF4 pedindo que fosse enviado ao Supremo, porque recurso extraordinário vai para o Supremo, e ali sim pedir a liberdade de Lula e a suspensão dos efeitos da pena. O TRF4 faz a admissibilidade do recurso extraordinário, diz se admite ou não. O TRF4 ficou 42 dias com esse pedido lá e não decidia. A defesa foi direto ao Supremo. E lhe cabe fazer isso, não é?
foi diretamente ao Supremo e o Fachin marcou para o dia 26 passado a votação. Quando o Fachin marcou a votação na segunda turma, né, que é o grupo natural para julgar essas questões, né, que diz respeito ao Lula, porque o Fachin é da segunda turma, aí a ministra, vice-presidente do TRF4, disse, não, então é o seguinte, eu indefiro, acabou, eu sou contra que vá o recurso para o Supremo. Só que cabe recurso à defesa. E a defesa ia recorrer a quem? Ao Supremo, portanto a questão iria chegar ao Supremo. Logo, Edson Fachin não tinha nada que ter tirado de pauta a votação, porque votaria para o colo dele. Mas ele tirou. Ele tirou, a defesa recorreu outra vez. Né? E aí ele fez o quê? Aí ele marcou uma nova data, ele aceitou o recurso, disse, vou sim pedir pauta para votar isso, só que eu quero ouvir o Ministério Público e agora eu vou mandar para o Pleno, não mando mais para a turma. Porque na turma ele tem perdido, então ele resolveu mandar para o Pleno. Isso foi ontem. Hoje ele mudou de ideia de novo. Agora ele não quer mais ouvir o Ministério Público. Apenas pediu pauta. Fica dependendo da ministra Carmen Lúcia. Não é? Por que ontem era necessário ouvir o Ministério Público e hoje não é necessário ouvir o Ministério Público? Por que na primeira vez ele foi para a turma, na segunda ele não vai para a turma, vai para o Pleno? Eu digo, porque ele está dando um jeito de manobrar para impedir a eventual liberdade de Lula. E não é papel de um ministro administrar o Supremo para manter preso alguém ou para libertar alguém. Que se faça a votação e que cada ministro assuma o peso do seu voto. Essa é a questão. Por que manobrar? Como manobra a ministra Carmen Lúcia quando não vota ação declaratória de constitucionalidade, que, a depender do resultado, pode sim pôr o Lula em liberdade. Não é? Então não há nenhum problema no Supremo quando você segue as regras. Não é? O Boris falou há pouco de uma posição do Modesto Carvalhosa, de quem eu discordo absolutamente, porque o Modesto Carvalhosa está defendendo, a meu juízo, uma administração informal do Supremo. Eu estou defendendo que se administre o Supremo segundo as regras. Qual é a regra? Não é votar na segunda turma? É. Por que é que o Fachin ora vai para a segunda turma, ora vai para o Pleno? E ele vai para o Pleno quando ele quer ganhar? Porque na segunda ele tende a perder? Então é preciso parar com esse joguinho. Bom, a defesa do Lula, que não é besta nem nada, agora recorreu de novo, entrou agora com uma reclamação, pedindo... Bom, é o seguinte, eu quero agora que então o ministro Edson Fachin não seja mais o relator da questão, né? Porque o juiz natural do Lula é a segunda turma, não é o Pleno. Não sei se isso vai acontecer, provavelmente não. Provavelmente o relator sorteado dirá não, continuará com o Fachin. Agora, é preciso disciplinar esse troço. Que tal? Tem uma sugestão, ministro Edson Fachin. Siga as regras, ministro. Siga as regras. E que se vote. E se o Lula for libertado, que os ministros arquem com o peso do seu voto e nós vamos ver se há embasamento técnico ou não. Agora, impedir votações, como ele tem feito, como tem feito a ministra Carmen Lúcia, aí não. Né? Aí torna verossímil o discurso de Lula e do PT, segundo o qual estão tentando manipular para Lula ficar na cadeia por causa da eleição. E isso realmente não convém. É isso aí. Boa noite. Boa noite e até amanhã. O DEM lançou hoje a pré-candidatura do jornalista José Luiz da Atena ao Senado pelo estado de São Paulo. José Luiz da Atena faz parte da chapa que tem o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, como pré-candidato a governador do estado.
No evento de lançamento da candidatura, o apresentador contou com a presença de líderes dos partidos aliados. Além de Dória, compareceram o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, o ministro de Ciência e Tecnologia e presidente do PSD, Gilberto Kassab, entre outros. Em seu discurso, Datena disse que é preciso renovar a política e explicou por que fechou a aliança. O acordo bom não é aquele que é bom para os dois lados, é aceitar a parte ruim que vem do outro lado. É claro que o princípio do contrário vale para eles também. Muitos dos caras que estão fazendo acordo comigo, para eles eu sou a parte ruim do acordo. Tem cara que está participando dessa coligação que me odeia. Aliás, que se explodam. Essa é a grande realidade. Eu sou suspeitíssimo para falar sobre o Datena porque sou colega, trabalhei com ele muitos anos e sou amigo dele. Mas vou tentar ser neutro. José Luiz Datena está abrindo mão de um salário alto na televisão para tentar uma tarefa pública que é eleger-se senador. Quem o conhece de perto sabe que, se eleito no Congresso, ele tem tudo para bagunçar o coreto positivamente. Ele está em primeiro lugar nas pesquisas e tem popularidade suficiente para se eleger com facilidade, além de, segundo o DEM, representar o novo na política. Mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro. O sargento foi baleado na cabeça em uma operação na zona norte da capital. Moradores do Morro dos Macacos registraram o confronto entre policiais e traficantes da manhã de hoje. Em meio às rajadas dos tiros, o sino da igreja. Neste outro vídeo, um policial militar é carregado pelos colegas. É o sargento Jason da Costa Pinheiro. Nas imagens, ele é colocado em uma viatura. O sargento de 42 anos foi atingido por um tiro na cabeça. Ele foi socorrido, mas já chegou sem vida neste hospital. Ele deixa esposa e 3 filhas. Muito abalada, a família não quis falar com a imprensa. A polícia militar informou que uma operação era realizada quando os criminosos atacaram os PMs. Por conta disso, o túnel Noel Rosa ficou fechado nos 2 sentidos por 2 horas. Quem mora na região está com medo. Muito tiro mesmo. Tem muito perigo. E também na zona norte do Rio, um suspeito morreu durante a maior operação das forças de segurança desde o início da intervenção federal na segurança do estado. 5.500 homens ocuparam o complexo do Chapadão e da Pedreira. Os militares precisaram retirar diversas barricadas construídas por traficantes. A ação terminou com 11 suspeitos presos e um menor apreendido. Salários baixos, falta de estrutura e o medo de não voltar para casa. Esta é a realidade dos policiais no Brasil. São homens e mulheres que enfrentam, além da violência, um outro inimigo: os problemas psicológicos causados pela profissão. Estamos no estado que mais mata policiais em todo o Brasil. 1, 2, 3, 62. Esse é o número de policiais civis e militares assassinados só este ano no Rio de Janeiro. Em 2017, foram 134 mortes. Conviver com esse perigo pode trazer traumas e transtornos psicológicos difíceis de suportar. O sentimento é um só, de desespero. Que a gente acorda de manhã, faz um café, dá um beijo e não sabe se vai ser o último. Se ele vai voltar ou se ao menos ele vai chegar no lugar de destino. Porque ser policial hoje em dia no Rio de Janeiro é assinar seu atestado de óbito. Uma rotina de medo. Imagine acordar e pensar que você pode ser a próxima vítima. Vestir a farda, receber uma missão sem saber o que vai encontrar na linha de tiro. No Rio, policiais morrem em confrontos com traficantes, em tentativas de assalto que, na maioria das vezes, acabam por reagir,
em emboscadas ou simplesmente por serem reconhecidos como policiais. A gente tenta tomar o maior cuidado possível, sendo que às vezes fica difícil, porque temos que carregar uma farda dentro do veículo. Andamos numa tensão total. Até o simples fato de ir na padaria comprar um pão se torna uma operação de guerra. Há 16 anos, na corporação, ele perdeu muitos colegas, inclusive alguns que se formaram na academia com ele. Eu pego algo da minha formatura e se for marcar um X em cada um que faleceu ali, já foi mais de 25% da minha turma. Atualmente, pouco mais de 8.000 policiais militares estão afastados das ruas. Esse PM pensa em largar a farda após várias situações dramáticas. Em uma delas, ficou encurralado em uma comunidade e já chegou a levar um tiro de raspão. Hoje, está cursando direito e sonha em mudar de profissão. Nós vamos chegar num momento em que ninguém mais vai querer ser policial. A vida vale muito mais do que um sonho. A gente pode realizar esse sonho de outras formas. Dias de glória e dias de luta. Assim, vivem esses homens e mulheres de farda. Ingressar na Polícia Militar é uma dádiva. E permanecer nela até o final é um milagre. Então, a gente não quer viver o tempo inteiro vivendo milagres. A gente quer ter a certeza, a garantia de que nós estamos nos dedicando para a segurança da sociedade e que o Estado está preservando a vida do seu policial. Nós precisamos sim, antes do salário, dele ser pago em dia, nós precisamos o quê? De um acompanhamento psicológico. Eu quero ir lá desabafar, quero ir lá chorar. Este policial prefere não mostrar o rosto. Aposentado há 3 anos, se emociona ao lembrar da rotina difícil da profissão. A gente lida com o lixo da sociedade. Nós buscamos lá no fundo o que é aquele preso que a gente recebe da Polícia Militar, aquela cara de que estupou uma criança. Eu tenho filhos. Aí eu vou no departamento mesmo para chorar, ele vai falar o quê comigo? Toma Donarém? Não vai resolver não. O policial hoje, ele está abandonado. Ele está abandonado. 1 em cada 3 agentes da Polícia Civil de Minas Gerais está afastado do trabalho por problemas psicológicos relacionados à profissão. Todo ano, interior, capital, 3, 4, 5 meia-dúzia de policiais se autoexterminam, matam a companheira, matam a esposa. O caso mais recente foi em 9 de junho. O policial civil Cássio Barbosa de Souza matou a mulher, Bruna Cristina de Souza, e depois atirou contra a própria cabeça. No dia 16 de maio, a vítima foi Ludmila Leandro Braga, advogada e mãe de 2 meninas. Ela foi baleada pelo ex-namorado Cláudio Roberto Passos, que também morreu. 4 mil inicial, você vai ganhar menos, mas você vai ser muito mais feliz lá fora. Hoje a polícia não é a sociedade, não. A polícia não merece a gente. Em todo o estado de São Paulo, foram mais de 14 mil afastamentos em 9 anos por transtornos psiquiátricos. A origem destes transtornos estão dentro e fora dos batalhões. Nós temos policiais, desses 14 mil que estão afastados, eu posso dizer que nós temos no mínimo o dobro, que estão em condições tão ruins ou até piores e que estão trabalhando, e que estão manuseando armas e que estão fazendo a segurança da população. Na realidade, o afastamento ele é uma medida extrema, que você só consegue se afastar quando a sua família percebe. Uma vez diagnosticados, nem sempre os policiais encontram o apoio do Estado para superar a doença. Em Piracicaba, cidade com aproximadamente 500 mil habitantes que fica no interior de São Paulo, ex-policiais reclamam que, quando estavam na ativa, foram levados a um estresse tão forte que isso acabou gerando uma doença psiquiátrica. Quando a doença foi constatada, em vez de receber apoio, eles foram excluídos da corporação. Com medo, este homem prefere não se identificar. Após 20 anos de serviço, ele surtou ao ver um colega sendo morto e uma viatura baleada por bandidos. O resultado? 10 afastamentos e uma longa internação. Primeiro me encaminharam para o setor de psicologia dentro da Polícia Militar. Chegando nesse setor, a psicóloga, uma excelente profissional,
ela conseguiu identificar que o meu era ansiedade, um pico de ansiedade muito grande que eu tive. Busquei ajuda psiquiatra, busquei ajuda com neuro e busquei uma ajuda de um psicólogo fora da Polícia Militar. Todos diagnosticaram ansiedade, depressão, com laudos inclusive. Os laudos de nada adiantaram. Ao invés de receber tratamento e apoio, o PM foi demitido. Os transtornos continuam até hoje e o ex-policial usa vários medicamentos controlados. O tratamento é pago do próprio bolso, numa tentativa de diminuir os problemas que teve quando fazia parte da corporação. Em nota, a Polícia Militar de São Paulo informou que o sistema de saúde mental da PM disponibiliza atendimento aos policiais com 85 psicólogos em todo o estado e que atualmente 6.600 policiais passam por tratamento. Já a Polícia Civil de Minas Gerais informou que oferece plano de saúde, atendimento exclusivo e especializado em hospitais da corporação e centro de psicologia para todos os agentes. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro diz que conta com um núcleo de saúde mental que foi inaugurado no dia 10 de maio de 2018. E nós queremos saber a sua opinião. Você acha que a Polícia Brasileira tem infraestrutura necessária para proteger a população? Vote no nosso Twitter e dê a sua opinião com a hashtag RedeTVNews. Em Anápolis, nos Estados Unidos, um homem abriu fogo na redação de um jornal. Quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Medeiros. Boa noite, Marcelo. Olá, Boris, muito boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Por enquanto, a polícia confirma que pelo menos 5 pessoas morreram e diversas ficaram feridas no tiroteio no jornal Capital Gazette, em Maryland, estado aqui dos Estados Unidos. O caso ocorreu no início da tarde. O atirador teria entrado na redação do jornal e começado a atirar contra os funcionários. A polícia agiu bem rápido, chegou ao local em apenas 60 segundos e conseguiu prender o atirador. A sua identidade ainda não foi divulgada e os investigadores dizem que nem carteira de identidade ele tinha no momento. O que se sabe por enquanto é que é um homem branco na faixa dos 20 anos de idade. Ele foi interrogado agora há pouco, mas a polícia diz que ele não está ajudando na investigação. Ainda não se sabe o que teria motivado este tiroteio. O presidente americano, Donald Trump, se pronunciou agora há pouco. Ele disse que suas orações e seus pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. Veja como foi o tiroteio na reportagem. O jornal foi parar na sua própria manchete. O texto afirmava que havia ocorrido um tiroteio na redação. O repórter Phil Davis, que estava lá dentro, colocou detalhes na sua rede social. Disse que o atirador, que estava com uma espingarda, atingiu a porta de vidro do escritório e abriu fogo contra diversos funcionários. E que não há nada mais aterrorizante do que ouvir várias pessoas levarem tiros enquanto se está em sua mesa. E então, ouvir o atirador recarregar a arma. Ele ainda afirmou que a cena parecia uma zona de guerra. Apenas mais tarde, as autoridades confirmaram a informação. Até agora, só posso confirmar que temos feridos. Nós tivemos um tiroteio neste prédio, mas não posso dar a extensão dos ferimentos agora. O time do jornal é pequeno. São 55 funcionários. Eles saíram um a um do prédio para depois a polícia revistar o local, atrás de outros suspeitos, armas e bombas. De acordo com as primeiras informações, o homem agiu sozinho. Apenas este ano, ocorreram 195 tiroteios nos Estados Unidos. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. E os governos dos Estados Unidos e da Rússia confirmaram a data e o local da cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin. Helsinki, na Finlândia, foi o local escolhido para a reunião dos chefes de Estado que vai acontecer no próximo dia 16. Entre os temas que devem ser discutidos está a possível volta da Rússia ao grupo do G7 e a interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Começou hoje em Bruxelas, na Bélgica, uma reunião com os 28 países membros da União Europeia para discutir as políticas migratórias no bloco.
Eles vão analisar as propostas da Itália, como criação de centros de proteção internacional para pedidos de refúgio, reforço nas fronteiras externas do bloco e um estreitamento de relações com os países de origem dos imigrantes. O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, reconheceu que é preciso agir imediatamente. A situação é così complicata que é destinada a complicar-se. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, foi pressionada pelo ministro do Interior alemão para que feche um pacto para diminuir o trânsito de refugiados dentro da União Europeia. A Alemanha é um dos países que mais recebem imigrantes. Durante a cúpula, os líderes também vão tratar a situação na Coreia do Norte, a guerra na Síria e as relações entre Estados Unidos e Rússia. Olha, pela primeira vez em sua longa gestão, Angela Merkel corre risco de perder o cargo de chanceler, de primeira-ministra da Alemanha. Ela está enfrentando diversas dissensões dentro da União Europeia e agora o seu próprio partido dentro da Alemanha está divergindo da sua ação com relação à migração. Então, Angela Merkel está muito enfraquecida. E agora, todos os jogos das oitavas de final já estão definidos. O mata-mata começa no sábado, às 11 da manhã. França e Argentina entram em campo na Arena Kazan. Quem ganhar joga contra o vencedor de Uruguai e Portugal. A partida é às 3 da tarde, em Sochi. No domingo é a vez da Espanha enfrentar a Rússia, em Moscou. Mais tarde, Croácia e Dinamarca brigam pela vaga nas quartas, em Nizhny Novgorod. Na segunda-feira é dia de Brasil. Neymar e companhia encaram o México em Samara. Bélgica e Japão fazem o outro jogo em Rostov. Na terça, São Petersburgo recebe Suécia e Suíça. A última partida das oitavas de final fica por conta de Colômbia e Inglaterra. O duelo é em Moscou. E depois de garantirem a vaga nas oitavas com a ajuda da Coreia do Sul, mexicanos fizeram questão de agradecer aos asiáticos. Até diplomatas sul-coreanos entraram na festa. Dá só uma olhada na multidão que tomou conta da embaixada coreana. A rua virou arquibancada. Como bons anfitriões, os mexicanos levaram um presentinho especial para os irmãos coreanos. E adivinha o que era? Garrafas de tequila, é claro, né? E pelo jeito eles adoraram. O cônsul-geral da Coreia no México foi parar nos braços, ou melhor, nos ombros do povo. Quem também entrou na festa foi a companhia aérea Aeroméxico. A empresa anunciou um desconto de 20% em voos para a Coreia do Sul e completou: "Nós te amamos, Coreia!" Enquanto os mexicanos comemoravam, a Alemanha voltava para casa depois do fracasso na Copa. Os jogadores apareceram no aeroporto com cara de poucos amigos e não esconderam a decepção com a campanha na Rússia. Atletas e até a própria Federação Alemã usaram as redes sociais para pedir desculpas à torcida. Boateng chamou a eliminação de desastre e disse que hoje a Alemanha está no fundo do mundo, mas prometeu: "Voltaremos mais fortes." No desembarque em Frankfurt, o técnico Joachim Löw, apontado como um dos principais culpados pela desclassificação, afirmou que é preciso fazer mudanças claras na seleção. Na primeira aparição, depois de passar mal no jogo da Argentina contra a Nigéria, Maradona criticou o que chamou de notícias falsas sobre seu estado de saúde. El Pibidoro contou que ficou surpreso ao saber dos boatos que o davam como morto. Minha irmã me ligou e me fez assobiar para ver se eu estava bem. Meu irmão na Itália, meu sobrinho nos Estados Unidos, todos estavam muito preocupados. As notícias ruins correm muito mais rápido do que as boas. O jogo entre Brasil e Sérvia terminou em confusão nas arquibancadas. Torcedores se desentenderam e trocaram socos. A briga só acabou com a chegada de seguranças. Que feio, hein? E hoje à tarde, na cidade de Samara, que na segunda-feira recebe a partida entre Brasil e México, 3 shoppings e um hospital precisaram ser esvaziados depois que as autoridades receberam uma ameaça de bomba. A polícia russa não encontrou nada nos locais. Tudo não passou de um alarme falso.
22 pessoas foram presas durante uma operação que investiga uma quadrilha envolvida em um mega assalto a uma empresa de valores. Mais de 170 mandados judiciais foram cumpridos em 5 estados brasileiros. 16 pessoas foram presas por mandados de prisão temporária e outras 6 em flagrante. Homens, mulheres, jovens e adultos. Depois de 9 meses de investigação, a operação, chamada de Homem de Ferro, chegou a uma quadrilha especializada em roubo a banco e em grandes assaltos a transportadoras de valores. Segundo as investigações, o grupo assaltou a empresa Protege em Araçatuba, no interior de São Paulo, em outubro do ano passado. 30 homens armados com metralhadoras e fuzis explodiram o prédio com dinamite e invadiram a empresa. Parte da quadrilha ateou fogo em veículos para bloquear a chegada da polícia. Cerca de 10 milhões de reais foram roubados. O policial civil André Luiz Ferro da Silva foi baleado e morreu no hospital. Eles são muito violentos, eles usam armamento muito pesado e, além de Araçatuba, a gente acredita que em outros locais eles também agiram. Foram cumpridos mandados em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e no Piauí. Eu vou chamar mais equipe, né? Preciso de mais equipe aqui. Além das prisões, os policiais também apreenderam 10 quilos de drogas, armas, cargas roubadas e R$40 mil em dinheiro. A polícia ainda não tem o número total de integrantes da quadrilha, mas afirmou que a operação de hoje prendeu os líderes da organização. Com essas prisões e apreensões de celulares e documentos, os investigadores esperam identificar outros envolvidos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de transferência do ex-governador Sérgio Cabral do complexo de Bangu, na zona oeste do Rio, para um batalhão da Polícia Militar. A defesa de Cabral alega que ele deveria ter garantido seus direitos fundamentais. De acordo com a decisão do tribunal, uma fiscalização feita pela Justiça constatou que Sérgio Cabral está em uma cela individual, isolado dos outros presos da unidade e com banho de sol em momento distinto dos demais. Hoje nós perguntamos se você acha que a polícia brasileira tem a infraestrutura necessária para proteger a população. Vamos conferir o resultado. 95% dos telespectadores que votaram no Twitter dizem que a polícia não possui infraestrutura. Apenas 5% acham o contrário. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.